Olá, bem, você ligado no canal do Futebol no Rio. Atenção, Botafogo perdeu o sexto jogo consecutivo. Depois do início da temporada em que acreditávamos mais na capacidade de todo o elenco produzir melhor, o Botafogo está mostrando o contrário. É a sexta derrota seguida e dessa vez a mais importante de todas. No jogo de ida da segunda fase prévia da Conmebol Libertadores, o Alvinegro foi derrotado pela altitude e pela sua atitude contra o Nacional Potosí. Claro, precisamos colocar em mente que o Botafogo enfrentou uma altitude acima de 4.000 metros diante do atual campeão da Copa da Bolívia. Isso afetou o estilo de jogo no Botafogo. Martins apostou no ponte na função de terceiro zagueiro e de Peitinho jogando mais aberto, mas ele manteve a estrutura de 10 zagueiros. Enquanto isso, o time precisava recompor a linha de 5 com os alas Vitinho e Telles sem a bola, fechando as duas pontas, optando por uma defesa muito mais estruturada em relação a jogos anteriores, em que o Botafogo ficava mais exposto. O Potosí optava por subir com todos os seus jogadores, menos os dois zagueiros. E nesse cenário, Matheus Martins era o único que podia romper a marcação e partir em velocidade para sair no 1 contra 1. Situação que aconteceu apenas na reta final do primeiro tempo, em que o artilheiro do Botafogo, ou melhor, que deveria ser o artilheiro do Botafogo, acabou perdendo uma grande oportunidade de marcar. Um destaque do primeiro tempo aconteceu aos 15 minutos, uma saída de bola errada, um desvio na trave e no lance seguinte, Baldomar de cabeça quase abriu o placar. Alex Telles salvou sem querer, mas evitou que o Botafogo sofresse um gol nos primeiros minutos, o que poderia ser um cenário ainda mais complicado para o Alvinegro, que conseguiu se recuperar na sequência do primeiro tempo, porque o Potosí não voltava com a organização necessária para fechar as suas linhas. Bom, o Potosí apostou muito em pressionar o Botafogo e acabava se esquecendo da recomposição defensiva. Então os espaços existiram, mas o Botafogo não foi capaz de aproveitá-los. Outro detalhe, o Botafogo tentou sair curto em pelo menos 4 oportunidades no primeiro tempo e todas elas acabaram em saídas muito problemáticas. O goleiro Leonini que não comprometeu, mas o Botafogo acabou se atrapalhando nessas saídas e quase também deu oportunidades para o Nacional. Deu oportunidades para o Nacional Potosí marcar outros gols, mas o time boliviano é muito frágil tecnicamente. Aí veio o início do segundo tempo. E logo no primeiro minuto, o Nacional Potosí abriu o placar e marcou o gol da vitória. Com muita participação de Rojas. Ele saiu do banco de reservas e fez o cruzamento em direção à grande área, onde Ponte e Bastos não seguiram a marcação e acabaram deixando a oportunidade perfeita para Baldomar fazer o gol da vitória. Né? Uma bobeira em bola parada no escanteio curto, mas uma jogada ensaiada que o Botafogo não fez a leitura certa. Na sequência da etapa complementar, Matheus Martins e o Wallace Davi saíram para as entradas de Cardi e Villalba. A ideia de Anselmi era bem-vinda. Cardi, que poderia ter inclusive ser iniciado a partida como titular, tem mais força física para ganhar disputas. E na sequência podemos destacar a entrada de Villalba, que conseguiria na cabeça de Anselmi dar mais velocidade na saída pelos lados. No entanto, isso não aconteceu, né? O Botafogo acabou ficando perdido em suas ideias. O Nacional Potosí também não conseguia desenvolver o seu estilo de jogo, sua pressão inicial, e o segundo tempo acabou no limbo em grande parte do tempo, com passes errados, tomadas de decisão muito complicadas pelas duas equipes e um jogo muito difícil de se assistir. Até que tivemos um outro destaque no segundo tempo, que foi o Botafogo quase tendo a oportunidade de empatar, porque Montoro chegou a ter a bola do empate e desperdiçou. Um sinal de falta de confiança do Botafogo, mas também dos efeitos da altitude e do frio. O jogo foi disputado com 7 graus de temperatura. Iniciou com 7 graus de temperatura e foi caindo durante, né?
Vale destacar também que o Montoro, o argentino, que é o jogador referência do elenco do Botafogo hoje, também sentiu cansaço e ele acabou deixando muito espaço porque ele não estava mais recompondo defensivamente quando o Botafogo precisava fechar suas linhas. Bom, esse foi o resumo do jogo. O Botafogo vai voltar a campo pela pré-Libertadores na próxima quarta-feira no Newton Santos, com totais condições de reverter, porque o Nacional Potosí é um time muito frágil tecnicamente e seus números mostram que, até mesmo no cenário boliviano, o Nacional Potosí tem muita dificuldade para fazer resultados positivos fora de casa. Mas o Botafogo precisa quebrar urgentemente essa péssima impressão que está deixando no seu torcedor depois de 6 derrotas seguidas. Ignorar completamente o jogo de sábado pela Taça Rio contra o Boa Vista. Continue ligado no Futebol do Rio para mais informações e análises sobre os times cariocas. Até mais!